Dark Souls é uma das minhas franquias favoritas, então era claro que eu não poderia deixar de experimentar o lendário Sekiro. Só que infelizmente R$200 foi um golpe bastante duro na minha carteira. Dava pra levar a vermelha 3 vezes na cantina, pagar algumas contas, enfim, bastante coisa dava pra fazer. E em uma esperança patética de recuperar parte do meu dinheiro, ao invés daquelas análises curtas e repletas de piadas sem graça que ninguém gosta, hoje eu trago algo um pouco mais sério. Deixa aquele like para fortalecer a amizade, comente também a sua opinião. Já é meio decepcionante pegar poucas views com esse conteúdo, e os comentários são a única coisa que salvam praticamente. E sem mais atrasos, bora começar! Em resumo, as 3 maiores dúvidas que todo mundo tem. É melhor que Dark Souls? Não. É um bom jogo? Definitivamente, o melhor de 2019 até agora. É mais difícil do que Dark Souls? Olha, dificuldade é uma coisa muito subjetiva. Pra mim, Azul, sim, é mais difícil, graças ao fato que não é possível criar aquelas builds OPs que matam os chefes em um único golpe. O protagonista principal, Sakamoto-san, em pessoa, é punido após desenvolver 32 pântanos venenosos no Dark Souls. Porém, ele reviveu em um templo tão calmo e tranquilo que lá dá pra melhorar o braço robótico e até mesmo treinar as suas habilidades. E isso é muito importante porque Sekiro não é Ninja Souls. Jogadores veteranos vão ter uma certa dificuldade para se acostumarem no começo, porque as nossas mentes ainda estão viciadas nas cambalhotas, e aqui a esquiva funciona de uma forma completamente diferente. Em resumo, refletir ataques no momento certo. Refletir nada mais é que um mini parry, com a diferença que o inimigo toma um pouco de dano e você se defende do ataque. E como esquecer da barra amarela da postura, que aos poucos vai sendo preenchida e quando ela finalmente estiver cheia, o inimigo vai estar vulnerável a um ataque crítico. Claro que tem outras opções como o dash ou o pulo do Super Mario, e alguns golpes com o símbolo vermelho não podem ser repelidos, a não ser que você tenha uma habilidade especial. Uma coisa que me deixou meio chateado é que não dá pra customizar o seu personagem com armaduras ou aquelas armas especiais, só que isso foi compensado com a introdução das árvores de talentos, repletas de habilidades diferentes, e também com a modificação do braço do Sakamoto, que pode lançar shuriken, ter um machadão, usar elementos para causar dano. Visualmente falando, não é possível dar um toque pessoal pro personagem. Tecnicamente falando, sim, com certeza dá. Cada jogador vai ter um estilo próprio de luta, como se fosse um game completamente diferente, que muda de pessoa para pessoa. Isso é claro, até alguém descobrir qual é a melhor combinação de habilidades. Falando em diferentes, o personagem principal agora pula, mano! Na verdade tem várias coisinhas básicas que eles adicionaram, como música ambiente, dá pra pausar também, realmente funções incríveis que apenas a tecnologia de 2019 poderia nos apresentar. E como esquecer do gancho do Batman, um aparelho perfeito para locomoção e que casa muito bem com o stealth. Yep, o lendário stealth onde um único golpe é o suficiente para terminar o sofrimento de alguém. A maioria dos inimigos dropam ouro, experiência, e alguns mais fortes deixam técnicas novas. O ruim é que para pegar o dinheiro, você precisa segurar o botão X. Pode parecer simples, mas é bem fácil de esquecer no calor da batalha. Mas quais são as consequências da derrota? Depende. Para começar, a perda da metade do ouro e experiência. Claro que tem uma pequena chance de evitar isso com o auxílio oculto, sem falar na escolha de reviver uma vez durante o combate. Mas a pior coisa de morrer é que as pessoas que você conhece começam a ficar doentes. A médica do templo tá tentando arrumar uma cura, só que ela ainda precisa de materiais para avançar na pesquisa. A gatinha também aumenta o número de cabeças curativas, que na verdade são os lendários frascos de Etsus, aqueles itens que recuperam a vida. E praticamente essas são as informações básicas do game. Vamos seguir em frente. O personagem principal é um shinobi lendário que virou a babá de um moleque. Pelo menos ele é gente boa e te dá essa espada. Ao contrário daquelas crianças mimadas que vão nas lives dos youtubers famosos comentar: "Você é noob, me zerar game sem morrer." Até o Lobo Júnior tá tomando uma surra e a criança quer pagar de pro player. Ah, vai se fuder. Tudo não passa de um grande tutorial sobre as técnicas básicas do jogo.
A locomoção nos penhascos, stealth, refletir, postura são apenas os primeiros passos. Até que você chega em Bloodborne com esse babaca fantasiado. E ele leva a criança embora. Não que isso seja algo negativo. Agora sim, com a prótese no braço, o game começa de verdade. Tem uma pequena área para explorar com alguns inimigos, mas é mais para pegar o jeito de como usar o ganchinho. Porém, o primeiro grande desafio é o General Naomori. Ele que vai testar as suas habilidades para saber se você está pronto ou não. E caramba, é tão frustrante enfrentar essa lenda, principalmente porque eu não conseguia pensar em outra coisa que não fossem as cambalhotas de Dark Souls. Só que isso é Sekiro, o esquema é completamente diferente. Talvez jogadores novos nem vão sentir tanto assim essa dificuldade. Depois de morrer várias vezes para esse general arrombar nobre guerreiro, eu meio que peguei o estilo do combate e comecei a entender como é que funciona. O truque é ser paciente e prestar atenção na movimentação. Esse plebeu não teve a menor chance. Por mais simples que um inimigo possa ser, derrotá-lo sempre vai dar aquela sensação de missão cumprida, porque o jogo é difícil pra caramba. Qualquer adversário é capaz de eliminar o protagonista em segundos. Agora, puxando pro lado da exploração, é verdade que ela não é perfeita. Eu diria que é tipo um Dark Souls 2 misturado com o 3. O que não é ruim, diga-se de passagem. Existem várias coisas para explorar, descobrir. De uma forma geral, o level design é impecável. Em nenhum momento eu me senti entediado ou até mesmo frustrado com alguma parte. Tudo aqui se encaixa perfeitamente. Samurais e guerreiros perto das áreas civilizadas, ninjas atentos nos telhados, caçadores acampando bem próximo dos macacos. E os macacos espadachins... tudo faz sentido. O posicionamento dos inimigos é justo, o mesmo vale para os ídolos, e apesar de alguns subchefes serem repetidos, as diferentes circunstâncias em que eles se encontram os tornam em uma experiência única. Óbvio que nem tudo é perfeito. Observe essa parte. Para onde que o Shinobi tem que ir? É isso mesmo. Nesse pedacinho minúsculo da montanha que ninguém conseguiu enxergar. É preciso ficar muito esperto com as informações, tanto dos NPCs como dos inimigos, porque perder os segredos é extremamente fácil. Por exemplo, tem esse ogro preso nas cordas, e alguns guerreiros próximos comentam: fato curioso que ninguém se importa, né? Shrek tem medo de fogo. O que acende uma lâmpada? É possível usar fogo como ataque. Melhor dar uma checada nas áreas antigas para ver o que eu perdi. No final das contas, você tinha que falar com essa anciã que entrega um guizo que pode ser oferecido na estátua para acessar uma memória de 3 anos atrás. Claro, todo mundo sabe disso. E lá na memória está escondida a melhoria do fogo. O que de cara abre um leque gigante de opções. Continuar explorando o passado, descobrindo vários segredos, voltar e enfrentar o ogro, ou até mesmo ignorar toda essa babaquice e lutar contra o bichão usando apenas a katana. Isso é o que eu gosto de chamar de momento Sekiro, e existem vários desses espalhados pelo jogo. Tem esse cara chateado com o cavalo, animal com medo de barulho, né? E logo em seguida aparece um chefe montado no cavalo. O que você faz? Usa os fogos de artifício para desestabilizar a dupla dinâmica. É tão incrível ligar os pontos com as informações coletadas, descobrir todas essas passagens secretas. O game realmente te faz se sentir como o Bat-Shinobi. Porém, aparentemente os personagens não possuem lore. Tem lore sim, dá pra tocar nesses vestígios e ver por onde a criança andou. Sim, gênio, essa é a quest principal, não poderia ser diferente. Eu tô me referindo à galera secundária, como os subchefes ou até mesmo os outros NPCs. Quem é o 7º lanceiro de Ashina, o Shikibu, e o que ele fez pra conseguir esse título? Onde estão os outros 6 lanceiros? Não dá pra saber, porque infelizmente ninguém derruba nenhum equipamento que contém lore. Na verdade eu tô sendo meio chato nessa parte. Alguns colares de orações possuem informações bem básicas a respeito de alguns inimigos. E certos NPCs são interessantes. Tem esse ogro que está chateadinho com a sua vida, ou o samurai que escuta o canto de uma donzela e resolve seguir o som, só que no final ela era uma fantasma. Quer saber? Dane-se o 7º lanceiro de Ashina, ninguém se importa. Como diria o lendário engenheiro, esse jogo é um lixo porque você só spama os botões. E também, a mesma pessoa, pode parecer piada, mas não é, diz o seguinte: velho,
Esse jogo é muito mal feito, só dá pra passar se for no stealth. Ué, não é só spamar os botões, agora só dá pra passar no stealth? Não tô entendendo essa controvérsia aqui. Ai ai, continua hipócrita como sempre, né, fanboy de overlixo? Primeiro fala mal das crianças que se acham no game, e agora você mesmo tá se achando melhor que todo mundo. Quando vai voltar a gravar TF2? Sabia que o Demon Man também usa katana? Não. Apenas tô falando que o jogo não é de spamar botões e tô mostrando toda a controvérsia no comentário do rapaz. Caso contrário, ele não precisaria recorrer ao stealth, esse é o meu ponto aqui. Dá pra enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo? Sim! Por que você faria uma burrice dessas? Não faço a mínima ideia. O protagonista é um shinobi, ninja para os íntimos, não um cavaleiro que bloqueia todo tipo de dano. Por isso que existem vários truques na manga, como as bombinhas do Chaves, que servem para distrair os inimigos enquanto você luta mano a mano com alguém. Sem falar que o combate é muito mais do que simplesmente apertar os botões. Tem toda uma estratégia, observar que tipo de moveset o inimigo usa, a hora certa de atacar, repelir, contra-atacar. É mais uma questão de observação do que spamar os comandos. Já na parte do stealth, acho que eles tentaram criar toda uma atmosfera de tensão, com adversários te caçando no campo de batalha e o shinobi se camuflando nos locais. Olha pra isso, parece até um game de terror. Mas na realidade, os inimigos ficam olhando pra parede, mesmo tendo uma luta épica atrás deles. Dá a impressão que o caminho que eles deveriam seguir acaba quebrando e eles não conseguem mais voltar à normalidade. Nada tão incômodo assim, apenas ridículo. Falando nisso, o meu oponente lendário é um mini-chefe. Sekiro é lotado deles. O maior problema é que não há consistência. Alguns são fáceis demais, durando cerca de 10 segundos, outros são obrigatórios para avançar no game, tem aqueles com potencial para serem chefes épicos, simplesmente esquisitos, sabe? De uma forma geral, a maioria dos subchefes tem duas barrinhas de vida. Uma pode ser removida instantaneamente com um golpe no stealth. Já a outra tem que ser tirada na raça mesmo. Se você sair do local e o inimigo entrar em modo alerta ou até mesmo se acalmar, ele recupera uma das vidas. E por fim, a teia do Homem-Aranha. A grande novidade. Eu não sei, tenho sentimentos mistos com ela. Em alguns momentos é daorinha de usar, mas depois de um tempo fica sem sal, igual a minha vida. Sem falar que em algumas partes ela não funciona direito. Você aponta para um lugar e ela te leva para outro. O que é isso? A minha ex? Quando eu tava jogando, ouvi algumas pessoas falando o seguinte: até o Geneshiro é o tutorial. O game de verdade começa depois dele. Óbvio que eu achei que era alguma espécie de piada para jovens, porque para chegar nesse chefe pela primeira vez, leva cerca de 6 a 7 horas de gameplay. Sem falar que o boss é difícil. O game apresenta uma quantidade imensa de conteúdo, várias áreas secundárias, segredos, enfim. Se ele terminasse naquela batalha, ou tivesse uma coisinha a mais bem curta para fazer, mesmo assim, estaria melhor que a maioria dos jogos AAAs de hoje em dia. Não que isso seja motivo de orgulho, só que no final das contas, não era piada. Ainda existe um universo gigantesco para ser explorado. Depois da batalha, o menino vem com uns migués do tipo: ai ai, estou cansado de ser imortal, me ajuda, Shinobi. Então você vai atrás desses itens para tirar a imortalidade da criança, descobre novos lugares repletos de inimigos inéditos, aprende mais habilidades por incrível que pareça, tem todos aqueles momentos marcantes de tirar o fôlego. É como se o jogo nunca parasse de te apresentar alguma novidade. Uma hora eu estava cruzando um vale nevado com 47 gatas mirando em mim ao mesmo tempo. Na outra, explorando uma floresta completamente sombria e assustadora, que aparentemente todos os habitantes foram consumidos por alguma espécie de doença e viraram esses zumbis? Tem até um fantasminha de samurai na ponte para dar todo aquele charme. E ao retornar, a maioria dos ídolos estão desabilitados. O palácio completamente diferente. O sol está se pondo e agora tem esses caras de chapéu vermelho invadindo o lugar. Isso sim é fazer um backtrack com estilo. Dependendo das suas escolhas, o game pode acabar ali, ou ainda dá pra encontrar essa garotinha em um templo escondido, protegida pelos 4 macaquinhos lendários. Ver, ouvir, calar,
e deixar o like no vídeo. Mas como todas as crianças desse universo, ela também acha que o Shinobi é a babá dela ou alguma coisa parecida, pedindo pra comer um kaki? Quê? E também eliminar as serpentes gigantes. Mas qual é? O mundo acabando e a mina exige kaki. Finalmente, depois de uma longa jornada, o protagonista ganha acesso a uma área divina. Pra mim é uma espécie de paraíso, tudo é muito bonito, a música passa uma sensação de paz, os habitantes, apesar de serem essas criaturas mutantes, estão se divertindo, jogando um futebolzinho, um dos melhores lugares para farmar experiência e materiais para dar upgrade no braço. Dá até para mergulhar nas lendárias águas cristalinas. Se não fosse esse babaca tirando raios na minha direção. Subi na árvore gigante, chutei o traseiro desse lixo. Agora sim, hora de aproveitar o lago refrescante. Claro que o Shinobi não veio tirar férias das crianças. Não, ele tem uma missão muito importante. Fazer esse dragão lendário chorar. Um dos momentos mais épicos de Sekiro. A sensação de enfrentar esse boss é indescritível. Ver o quão longe o protagonista foi capaz de chegar apenas para ajudar o seu jovem mestre. É verdade que a luta não é tão desafiadora assim, com exceção do final, onde o dragão fica completamente pistoleta. Mesmo assim, é incrível ficar lançando os raios na direção dessa criatura divina. Ao retornar do paraíso, já vai estar de noite. A invasão no castelo ficou ainda pior. Não só no castelo, como também nas regiões aos arredores. Muitas construções destruídas, alguns NPCs eliminados, torres de batalha sendo colocadas em posições estratégicas. Esse é um bom momento para correr atrás de todos os segredos que ainda não foram descobertos. Alimentar esse peixe gigante do paraíso, porque a essa altura, o príncipe procurou refúgio no mesmo lugar do começo. E é lá que acontece a luta final. Uma das melhores que eu já vi na minha vida, tem tudo que você espera do último chefe. Atmosfera épica com florzinhas e raios, moveset justo, porém desafiador, é praticamente um teste de todas as habilidades do game. Cada vez que você perde, acaba descobrindo o time certo dos ataques e sendo recompensado por isso. A luta pode durar segundos se todos os golpes forem repelidos corretamente. Claro que é muito difícil fazer algo desse tipo. E confie em mim, não existe sensação melhor do que derrotar esse idoso. Sekiro tem muito conteúdo, inúmeras coisas para fazer, altas experiências épicas, a mecânica de repelir é extremamente bem feita, especialmente quando você pega o jeito, ela se torna uma das coisas mais satisfatórias que existem. Sem falar na grande quantidade de conteúdos, é literalmente uma surpresa atrás da outra. Em nenhum momento eu me senti entediado ou frustrado com alguma coisa, é tudo perfeito praticamente. Na primeira vez que você joga, tem algo em torno de 20 a 40 horas de gameplay. Mas mesmo assim, pra mim, é claro, pode ser que pra você seja diferente, eu sinto falta da replayabilidade que tinha no Dark Souls. Coisas como criar várias builds diferentes, usar determinado equipamento pra zerar, e isso infelizmente você não encontra aqui. Em conclusão, eu vou dar a Sekiro o lendário 4 de 5. Era melhor ter feito Dark Souls 4 e recriar Anor Londo pela 17ª vez, mas Sekiro faz um ótimo trabalho.